Olá, amantes do mistério, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais sombrias e enigmáticas de Sherlock Holmes, uma que o próprio mestre detetive considerou um dos seus raros fracassos. Preparem-se para a sinistra trama de As 5 Sementes de Laranja. Tudo começa numa noite de tempestade em setembro de 1887. Holmes e eu estávamos aconchegados na nossa sala em Baker Street, quando o som estridente da campainha rasgou o silêncio. Um jovem cavalheiro, visivelmente abalado e a pingar da chuva, entrou. O seu nome era John Openshaw, e a sua história era tão bizarra quanto aterrorizante. Ele contou-nos que o seu tio, Elias Openshaw, tinha sido um homem corajoso que serviu no exército americano e fez fortuna como dono de uma plantação na Flórida. Em 1869, Elias regressou à Inglaterra e comprou uma propriedade em Sussex, onde viveu uma vida reclusa e por vezes violenta. O jovem John vivia com ele e descreveu o tio como um homem assombrado que passava os dias trancado num sótão, a beber e a olhar para uma velha arca com as iniciais KKK gravadas na tampa. A tranquilidade aparente foi quebrada em março de 1883. Uma carta chegou da Índia, especificamente de Pondicherry. Dentro do envelope não havia mensagem, apenas 5 sementes de laranja secas. Elias Openshaw entrou em pânico absoluto. "É a KKK!" gritou ele. "Os meus pecados encontraram-me!" Ele queimou uma série de papéis da arca e redigiu um testamento, deixando toda a sua fortuna para o seu irmão, o pai de John. 7 semanas depois, o corpo de Elias foi encontrado num lago no seu jardim. O veredicto oficial foi suicídio, mas John nunca acreditou nisso. O pai de John herdou a propriedade e mudou-se para lá. A vida parecia voltar ao normal, até que, em janeiro de 1885, uma nova carta chegou, desta vez de Dundee. No envelope, a mesma inscrição, para serem colocados nos papéis. E dentro, novamente, 5 sementes de laranja. O pai de John ficou aterrorizado. 3 dias depois, ele saiu para visitar um amigo e nunca mais voltou. O seu corpo foi encontrado no fundo de uma pedreira. Mais uma vez, a morte foi considerada um acidente. Agora, o terror visitava a 3ª geração. Há 2 dias, o próprio John Openshaw recebera uma carta de Londres com as mesmas 5 sementes de laranja e a mesma instrução sinistra. Ele estava desesperado. Quem estava por trás destas ameaças mortais? E o que significavam as iniciais KKK? Sherlock Holmes ouviu atentamente, o seu rosto sério e concentrado. Ele reconheceu imediatamente as iniciais. KKK significava Ku Klux Klan, a notória sociedade secreta americana conhecida pela sua violência e ideologia extremista. Holmes deduziu que o tio Elias devia ter estado envolvido com a Klan durante o seu tempo na América. Provavelmente, ele fugiu com documentos comprometedores do grupo. E agora, anos depois, eles estavam a caçá-lo e aos seus herdeiros para recuperar esses papéis. As cartas, enviadas de portos marítimos, indicavam que os assassinos viajavam em navios comerciais. O método era sempre o mesmo, a ameaça simbólica das 5 sementes, seguida de uma morte acidental que não deixava rastros. Holmes percebeu a urgência. Ele disse a John para voltar para casa imediatamente e colocar o único papel que sobrara da arca do tio, uma página de diário sobre o relógio de sol no jardim, juntamente com uma nota a explicar que os outros documentos tinham sido destruídos. Isso poderia apaziguar a Klan e dar-lhes tempo. Infelizmente, o destino foi mais rápido. Na manhã seguinte, o jornal trazia uma notícia terrível. O corpo de John Openshaw fora encontrado no Tamisa. A polícia, mais uma vez, suspeitava de um acidente. Holmes ficou furioso e profundamente abalado. Ele sentiu que tinha falhado com o seu cliente. "Watson",
disse ele com uma intensidade fria. Este caso tornou-se pessoal. Eu vou vingar John Openshaw. A partir daquele momento, a investigação de Holmes transformou-se numa caçada implacável. Ele concentrou-se na única pista concreta que tinha. Os assassinos estavam a viajar por mar. Usando os registros navais do Lloyd's e as datas dos envios das cartas, Holmes começou a cruzar informações de todos os navios que estiveram em Pondicherry, Dundee e Londres, nas datas relevantes. Era uma tarefa monumental, mas a mente de Holmes trabalhava a uma velocidade impressionante. Ele descobriu um único navio que correspondia a todos os critérios. Um barco a vapor americano chamado The Lone Star. Era o único navio que poderia ter estado nos 3 portos nas alturas certas. Holmes estava convencido de que o capitão e provavelmente os seus 2 imediatos eram os membros da clã responsáveis pelas mortes. Ele foi a Scotland Yard e descobriu que o Lone Star estava ancorado no Tamisa e tinha partido naquela mesma manhã, rumo a Savannah, na Geórgia. Holmes agiu rapidamente. Enviou um telegrama para a polícia de Savannah, acusando o capitão James Calhoun e os seus 2 companheiros de homicídio e pedindo a sua detenção assim que o navio atracasse. Mas Holmes não se contentou com isso. Ele queria a sua própria forma de justiça poética. Foi a uma frutaria. Comprou 5 sementes de laranja, colocou-as num envelope e endereçou-o ao capitão Calhoun, a bordo do The Lone Star. Dentro, escreveu apenas 3 letras, S.H. for J.O. Sherlock Holmes por John Openshaw. Ele queria que o capitão soubesse quem o tinha desmascarado, que sentisse o mesmo terror que as suas vítimas sentiram. Contudo, a justiça humana nunca teve a sua oportunidade. Semanas depois, recebemos a notícia. O The Lone Star nunca chegou a Savannah. Desapareceu no meio do Atlântico, apanhado por uma das piores tempestades da estação. Nenhum sobrevivente foi encontrado. Os únicos vestígios foram alguns destroços, incluindo uma parte da popa com as letras L. Star visíveis. Holmes ficou em silêncio por um longo tempo, a contemplar o jornal. A sua vingança fora servida, não pelas mãos do homem, mas pelas forças da natureza. Os assassinos encontraram um fim tão misterioso e anônimo quanto o que infligiram às suas vítimas. Para Holmes, foi um final agridoce. Embora a justiça divina tivesse prevalecido, ele sempre se lembraria de As 5 sementes de laranja, como o caso em que o seu cliente morreu porque ele, por um momento, subestimou a rapidez e a crueldade do inimigo. E assim termina esta história sombria, um lembrete de que nem sempre Sherlock Holmes consegue salvar o dia, mas a sua busca pela justiça é sempre implacável. O que acharam deste conto? Deixem os vossos comentários aqui embaixo. Adoro ler as vossas teorias e opiniões. Se gostaram desta viagem ao mundo de Sherlock Holmes, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar com outros fãs de mistério e, claro, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem o nosso próximo caso. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.